gênios das trevas. Todo mundo tem curiosidade de saber o que foi na outra encarnação. Uma coisa é que eu não fui um morador. Mas vamos lá. Os gênios das trevas. O que são os gênios das trevas? Entidades perversas ou espíritos do mal. Numa reunião no centro espírita, que sempre acontece aqui, né, como eu falou, até as reuniões, e tem as nossas sintonias, né, com o que nós estamos mentalizados. A gente está numa reunião, mas a gente está com o pensamento lá fora e a gente vê as consequências. Conforme os nossos queridos visitantes perceberam, graças à intervenção de alguns companheiros encarnados, aos quais não culpamos, derrapava para a sintonia com entidades perversas, que a si mesmos se intitulam gênios das trevas. Nesta reunião que ela se encerrou, alguns espíritos subordinados à comunidade de infelizes que eles dirigem, aqui estiveram, dando-se conta de novas diretrizes aplicadas, irão levar notícias e certamente ao primeiro ensejo seremos visitados por alguns desses obsessores. É que na nossa sintonia, a gente está na casa espírita, está numa palestra, mas nosso pensamento está viajando e é nesse momento que a gente recebe aí os obsessores, né? Felizmente tudo na vida marcha na direção de Deus. O Dr. Carneiro, que era o mentor, né, era o chefe do plano espiritual daquela caravana ali, disse: ateus e cínicos galgavam os altos postos que eles estudavam mediante o suborno, o homicídio, as perversões sexuais, a politicagem sórdida, morrendo nos tronos das honras e glórias mentirosas, para logo enfrentarem a consciência humilhada e sob tormentos inenarráveis, sintonizando com os sequazes que os aguardavam no além. É um pouco do que a câmera falou. Desde chefes de igreja até chefes de casa, às vezes o abuso do poder e essa sintonia com esses obsessores, as pessoas caem e atraem esses obsessores, e aí os mantém essa sintonia com eles e os perseguem até no caso depois de desencarnado. Grupos e chefes. Variando de denominação, cada agrupamento, como ocorre na Terra, tem os seus chefes e se destinam a uma finalidade coercitiva reparadora, disse o mentor, informando que periodicamente tais chefes se reúnem e elegem um comandante que presta obediência e submissão, concedendo-lhe regalias. Por que grupos e chefes? Como a gente tem as caravanas do bem, também tem essas caravanas do mal. E foi o que estava marcado lá atrás. Nessa reunião, o Dr. Carneiro viu que essas entidades aí estavam planejando uma maneira de eleger um chefe aí para essa caravana, para ser aí um soberano gênio das trevas, que a gente vai ver. O Dr. Carneiro calou-se novamente e pouco depois informou que na mencionada reunião ficou decidido que o novo substituto deveria ser impiedoso ao extremo e sem qualquer sensibilidade, e que a escolha se faria em um mês depois de um novo encontro. Eu falei, nessa reunião, eles perceberam essas entidades, esses obsessores, e eles iam escolher, fazer uma espécie de uma eleição para escolher quem seria esse soberano gênio das trevas, né? Agora a gente vai ver aí os candidatos. Sicários mais objetos candidatavam-se a comandante. Que são os sicários? Os assassinos contrataram para cometer qualquer espécie de crime. São os espiritões do mal. Naturalmente, em face do que foi deliberado, buscaram-se nas trevas os sicários mais objetos da humanidade, que fossilizavam nos antros mais hediondos das regiões de sofrimento, e de onde foram retirados temporariamente para a apresentação de planos, sua variação imediata para votação para a eleição de um chefe. Como fosse uma eleição mesmo, né? Eles pegaram os piores ali das trevas, digamos assim, cada um aquele da sua confiança, aquele do seu grupo, para tentar achar um soberano, que seria o maior. Recordando as reuniões de antigos religiosos, ontem como hoje, cada representante se vestiu com as roupagens características do seu poder e compareceram em massa. Diversos deles conduziram seus candidatos para o pleito macabro e ridículo. Mais de 20 algozes da sociedade apresentaram ao terrível parlamento. Isso era uma eleição e cada um levou aquele que achava que deveria ser o soberano. E aí o candidato escolhido, aí dentro das apresentações, né? Esse daí tinha um bom currículo e agora você não aceita. Um ser implacável, com postura temerária, passos lentos, cocheando, corpo balançante, com ginga primitiva e expressava o terror nos olhos fulminantes. As suas façanhas ultrapassaram em muitos outros dominadores, graças à sua absoluta indiferença pela vida e aos métodos que utilizaram para a destruição da raça humana.
Realizou guerras cruentas, a sua existência corporal transcorreu durante o século XIV, havendo renascido na Ásia Central, próximo a Samarcanda. Invadiu a Rússia, a Índia, deixando rastro de dezenas de milhares de cadáveres, somente em Delhi, as portas da cidade e nos seus arredores. Cruel até o excesso, realizou alguns trabalhos de valor na sua pátria, porém as suas memórias são feitas de atrocidade e terror. Um bom candidato. Encerrada a apresentação do candidato, foi eleito por quase todos os chefes e aclamado como soberano gênio das trevas, que se encarregaria de administrar os corretivos na humanidade, a qual ele podia submeter e explorar. Que aí, pegando as nossas fraquezas, no caso, ele ia ser o comandante. Como eu falei, tem um comandante do bem, né, um espiritão superior que comanda as equipes de ajuda, também tem o do mal que faz o contrário. Relatados os fatos verificados na Assembleia, aumentou lembrou os companheiros que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores encarnados e os homens é muito maior do que se imagina. Dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos se encharcam de vitalidade, explorando-se umas às outras, mediante complexos processos de vampirização, simbiose e dependência, gerando uma psicosfera morbídica. Enfermidades degenerativas do organismo físico, desequilíbrios mentais desesperadores, disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões acelvajadas, guerras e tiranias têm a sua geratriz nesses anos de hediondez, onde as forças do mal, em forma de novos príncipes da mitologia, pretendem opor-se a Deus e tomarem o comando. É o que a Câmara falou, né? São os obsessores mesmo. Eles pegam aí o nosso ponto fraco, onde a gente está mais vulnerável justamente para atacar e para nos vampirizar, e a gente também, por ter essa baixa sintonia, acaba aceitando tudo isso. Então, esclarecendo que o homem marcha na Terra como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou temando ignorar a sua realidade de ser imortal. O Dr. Carneiro diz que é por isso que o ser humano, em detrimento das emoções enobrecidas, julgando-se a dependência do prazer, cristalizando as suas aspirações no gozo imediato e retendo-se nas faixas positivas do processo evolutivo. Devido a esse comportamento, reencarna e desencarna por automatismo. É o que a gente até já falou em aula aqui, né? Esse é o nosso processo e a gente não entende isso e continua nesse círculo vicioso, nessa baixa, a gente desencarna e reencarna e a gente nem percebe. Aqui ele fala, digamos assim, dos nossos 4 pontos fracos que a gente geralmente cai, que nós somos mais frágeis, digamos assim, e aí que eles buscam nos atuar, né? As verdades relacionadas pelo novo soberano das trevas com suas respectivas consequências. A primeira, o homem é um animal sexual, que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo até a exaustão, aproveitando-lhes as tendências e quando ocorrer o cansaço leva aos abusos. Direcionar esses projetos que lutam pelo desequilíbrio das forças genésicas, atraindo o animal que existe na criatura. O próprio do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona a rude vinculação, somente interrompida por dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Quer dizer, acho que hoje em dia, né, então, sexo muito fácil, acho que isso aí é um karma para muita gente, e esse é um ponto aí que os inferiores se apegam bastante. O narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando ou enlouquecendo. Também é mais um ponto aí muito frágil nosso, que a gente cai bastante. O poder tem prevalência na natureza humana, de maneira os instintos agressivos, dominadores e arbitrários. O poder é o sapão que não poupa quem quer que lhe caia. Que é também mais um ponto importante aí, né? O poder. Né? Todo mundo quer poder, quer ser um melhor que o outro, e isso nos leva aí à inferioridade, a obsessões, mas o poder não está. O poder é ligado à riqueza, ligado a dinheiro, e é o que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. O dinheiro, que compra vidas e escraviza almas. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade, e o conforto amolenta o caráter, desestimulando o sacrifício. É que nem eu falei, o dinheiro, né?
pessoa está pegado a dinheiro, a facilidades e acaba esquecendo os valores espirituais e é onde também a gente é bastante atuado pela obsessão. E aí ele fala, né, quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Certamente acrescentou, aquele que vencer uma ou mais de uma, tombará noutra ou em várias ao mesmo tempo. Quer dizer, basta uma que a gente tiver um pouco mais sensível que eles atuar, eles acabam pegando a gente nas 4. Certo? Tá bom, acho que agora acabou.